Estamos aguardando o pessoal se chegar. Hoje nós vamos falar sobre, eu vou falar sobre uma primeira parte da minha mensagem sobre o livro de Sofonias. E eu quero estar aqui compartilhando, né, dividindo o pão, compartilhando então um pedaço, né, uma parte aí da mensagem que foi pregada no domingo. Ontem nós tivemos aí o nosso papo da mensagem. E o que acontece, né? No papo da mensagem, na mensagem do domingo também, o enfoque que foi dado, que eu dei, é um enfoque para que a gente entenda melhor o texto, o contexto, as questões teológicas que envolvem todo o texto. A Bíblia nos apresenta assim, várias formas de se ver o texto, mas precisamos sempre nos atentar, principalmente, né, em primeiro plano, para a teologia do texto, o que o texto então quer nos ensinar a respeito de Deus, a respeito das relações do homem para com Deus, aquilo que Deus quer então ensinar para aqueles que o seguem. E Deus então lhe dá um recado através de Sofonias, que é um recado que a gente viu, que é um recado duro, né? Porque são palavras duras ali, de castigo, de condenação, mas a gente tem que ver também e procurar ver num âmbito além ali, ou seja, não além, mas que está inserido no texto e que nós então eu vou estar partilhando, eu vou estar dividindo também esta visão sobre o texto nesses partindo do pão. A começar de hoje, também então na quinta e na sexta, onde veremos a parte 2 e a parte 3, a parte última do sermão. As pessoas estão chegando aqui, né? Vamos estar orando, quero estar orando rapidamente, pedindo para que Deus esteja nos abençoando nesta manhã. Se estamos falando da palavra dele, precisamos agradecer a ele. Obrigado, Deus, por esta manhã, pela tua presença. Fica conosco nesse compartilhar da tua palavra. Eu te peço, eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos, né, em Sofonias, a primeira coisa que a gente vê é uma apresentação do profeta. A apresentação do profeta, ela é fundamental para que a gente entenda esse viés que eu quero apresentar hoje, né, de forma rápida aqui, nesse partindo do pão, que está na relação, nos relacionamentos, no relacionamento. Significa isso? Significa que Sofonias, ele começa dizendo, palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Então, ele parece fazer aqui, ele faz, né, uma breve genealogia, pequena genealogia. Isso parece, a gente vê essas genealogias muito nos livros bíblicos, né, na passagem de Gênesis para Êxodo, enfim, Êxodo, em Levítico, em Números, tem várias contagens de genealogias. E o que implica isso? Né? A genealogia mostra que ele tem uma linhagem, que ele tem uma família, que ele veio de algum lugar. Isso implica em relacionamentos. Aqui, ele é tetraneto de Gedalias, ele é filho de Cusi, e essa Cusi aqui pode ser uma referência à cidade, né, da Etiópia, que é Cuxi, na Bíblia. Então ele seria um cuxita, embora alguns vão dizer que essa palavra Cusi, ela significa negro, então ele seria um profeta negro. Se ele veio da Etiópia, sim, também ele seria um profeta negro. Isso é algo interessante, biblicamente falando.
E aí esse profeta vai dizer que ele é tetraneto de Gedalias, bisneto de Amarias, aqui neto, né, não, desculpa, né, seria neto de Gedalias, bisneto de Amarias e tetraneto de Ezequias, dos reis que foram reis ali de Jerusalém, foram reis de Judá. Então, ele aponta para um relacionamento, né? E ele está nos dias de Josias, que era apenas uma criança nessa época. Né? Significa isso? Significa que realmente há na vida de cada pessoa relacionamentos, uma relação. Você veio, né, de um pai que teve um pai e uma mãe que tiveram pais, que os pais dos pais tiveram pais. E muitas vezes nós, na nossa sociedade, né, na nossa cultura, nós perdemos isso. Você sabe o nome do seu tetravô? Eu não sei. Eu, de verdade, não sei. Do bisavô? Também não sei. Mas o meu avô, eu sei. Então, o que acontece, né? Meu avô chamava João, enfim. Então, o que acontece? É justamente esta perda da memória que implica nos relacionamentos, os relacionamentos familiares, que deve ser, né, deve ser preservada nas nossas vidas. Isso é algo importante. Então, no livro de Sofonias, é dado uma importância grande a esta questão, a questão relacional. E aí você me diz assim, pode me perguntar, mas poxa, que negócio é esse? Deus fala que vai destruir tudo, vai destruir Judá, aqui no começo vai destruir todas as coisas, né? No verso 2, certamente consumirei e destruirei todas as coisas sobre a face da terra. Então, há uma ira de Deus, que a princípio parece ser universal, assim como foi no dilúvio, onde Deus então promete a destruição de toda a terra, e ele o faz, mas depois isso vai se arrefecendo, isso vai, aqui ao longo do livro de Sofonias, Deus vai direcionando a sua ira. Não é mais universal, algo generalizado. Deus não deseja mais isso, né? A sua ira, ela passa. Então a gente percebe também que Deus, ele aqui, durante a história, ele já vem trazendo esse tipo de conceito, essa mensagem, que Deus está nos relacionamentos, e Deus está nos relacionamentos pessoais, um a um. Ou seja, o relacionamento pessoal ou interpessoal é importante, e é importante então para Deus. Isso quando começa a nos fazer avaliar a nossa vida, os nossos relacionamentos, tá? As nossas interações e interações pessoais, né? Interações com as pessoas. Eu comecei aqui as lives, a gente começou há pouco tempo, e isso para mim tem um impacto de uma necessidade também, porque a gente tem uma dificuldade hoje de ter um relacionamento mais próximo das pessoas. E essa forma de estarmos juntos aqui todos os dias, enfim, a gente tem muitas lives acontecendo, né, em vários horários, então é uma forma como podemos estar num relacionamento, né, se a gente pode se dizer, dos novos tempos, mas, ou seja, mantendo ou tendo este contato. E assim acontece, né, nos nossos relacionamentos hoje com a família, com amigos, enfim. E aí com a igreja, com o povo do Senhor, também é a forma que tem acontecido nos dias de hoje.
E aí o enfoque então de Sofonias nesta vertente relacional é muito forte. Deus, ele começa ali parecendo que vai generalizar e vai acabar com toda a terra, mas ele se direciona ao seu povo. Ele se direciona ao seu povo. Há então um problema dos deuses aqui. Ele se direciona ao seu povo, que está numa relação ali com os deuses da terra, com os outros deuses que foram inseridos no contexto do seu templo, que está inserido no contexto da sociedade ali. E aí o que significa isso, né? O problema dos deuses nessa questão dos relacionamentos. O problema dos deuses aqui não está nos deuses propriamente ditos, e aí eu volto nesse viés dos relacionamentos. Não está no problema dos deuses propriamente ditos, senão Deus atacaria os deuses. Mas é interessante que ele vai dizer que ele vai estender, o verso 4, eu estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei desde o lugar o resto de Baal. O resto de Baal eram os adoradores de Baal, os sacerdotes de Baal, que tinha sido muito forte ali nos reis que foram anteriores a Josias. Por exemplo, Manassés, que adorava não somente a Baal e instituiu o culto a Baal no próprio templo, mas ele adorava outros deuses, como é citado aqui também, né? A ira de Deus contra os adoradores de Moloque, que era um deus que recebia sacrifícios humanos. E Manassés, ele sacrificou um dos seus filhos a Moloque. Então, percebam bem essa questão relacional no qual Deus está propondo aqui para o seu povo. Vocês perderam contato comigo e agora vocês estão com práticas práticas de destruição da própria família. Que negócio é esse? Quando então, no verso aqui mais à frente, ele diz o seguinte, no verso 5, ele diz na parte 2 do verso, e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom ou Moloque. Então Deus está dizendo que iria aqui exterminar os que adoram o Senhor, ele, a Deus, e que juram por ele e também juram por Milcom. E aí, que negócio é esse? Que coisa é essa? Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês, eu não compactuo com isso. Eu não compactuo com a destruição da própria família de vocês. E Deus nos mostra isso no evento de Abraão e Isaque, no Monte Moriá, onde Deus requer de Abraão o sacrifício do seu único filho, do seu primeiro filho, com Sara, Isaque, mas ele é impedido pelo Senhor de fazê-lo, ou seja, numa demonstração de Deus ali ensinando que Deus não requer sacrifícios humanos, derramamento de sangue como sacrifício a Ele. Então, é justamente isso que Deus vai apontando para o seu povo. Vocês perderam a relação comigo, perderam a relação então diretamente com a minha palavra, com os meus ensinamentos, e aí o que acontece? Há desvios, há os desvios aí pela influência desses outros deuses, no qual agora vocês praticam e seguem, que estão levando à destruição, estão levando a divisão na família, estão aí causando mais morte do que vida. E Deus, na história bíblica, apesar dos pesares, dos conflitos que a gente vê, Deus é o Deus que busca a vida, busca e promove a vida. Por isso que o livro de
Sofonias, não é à toa que o livro de Sofonias, o nome do profeta significa que Deus escondeu. Mas Deus escondeu o quê? O que Deus escondeu? Deus escondeu para si um povo. O legal nessa questão de esconder, né, de guardar, a gente pode dizer assim, guardar. A minha irmã, não sei se ela está aqui assistindo, não está não. A minha mãe está? Acho que está. E aí, o que acontece? Em casa aconteceu uma coisa interessante. Eu tinha alguma coisa, enfim, deixava uma camiseta, deixava alguma coisa ali num determinado lugar e eu queria voltar e que aquela coisa estivesse no mesmo lugar. Mas minha irmã arrumava a casa e aí ela guardava, né? Mas ela guardava tão bem as coisas que eu falava, você não guardou, você escondeu. Você escondeu isso daí. E aí, passava o tempo, acabava que acontecia de eu achar aquela coisa. Porque nem ela se lembrava, né, do que ela havia então guardado, daquilo que onde ela havia escondido. Então, esse conceito de esconder é o conceito de Deus de guardar, mas Deus sabe onde estão as coisas, sabe onde está o seu povo, embora muitas vezes não se visse isso, né? Porque a sociedade de Sofonias na sua época, há uma crítica, a gente vai ver nos próximos repartindo, no próximo dividindo o pão, que há uma crítica de Sofonias à sociedade que estava vivendo de forma cruel uns para com os outros. Vai dizer que os líderes, né, os chefes da sociedade são como leões, né, os juízes como lobos. E aí o que acontece? Era um devorando o outro. Na verdade, o mais forte socialmente ali, pela sua posição social, pelos seus bens, suas riquezas, ele oprimia o seu conterrâneo, o seu co-irmão. E Deus, que havia estabelecido uma lei, que havia estabelecido um ajuntamento desse povo, que havia estado no meio desse povo, na travessia do deserto para chegar na terra, esteve ali com Moisés, esteve com Josué depois. Nós percebemos então justamente que Deus é sempre aquele que ajunta, ou quer juntar, quer ajuntar. E aí então, diante de uma sociedade que estava tão dividida, com tantos outros interesses, eles estavam então causando opressão para com o próprio povo, e o povo mais fragilizado da sociedade. Eles não viam isso, eles não conseguiam ver. Por isso Deus escondeu esse povo. Nem eles viam esse povo, mas o povo estava lá. Que povo era esse? Um povo com um coração humilde diante de Deus, que confiava no Senhor, apesar de tudo que eles estavam sofrendo. Deus, ele promete esse castigo aos opressores do seu povo na sociedade, que ele vai se concretizar através dos babilônios. Os babilônios vão vir e vão então tomar a cidade, levar cativos, principalmente aqueles que eram desta elite. Mas a gente tem que ver um detalhe, que embora não podemos generalizar, Deus, ele no início ali faz uma generalização, mas ele está tratando um a um, depois ele reconhece que ele não pode generalizar, e Deus começa a tratar um a um, que quando então o povo é atacado e levado para a Babilônia, e a gente pensa, poxa, todos os líderes foram destruídos. Não. Tiveram homens como, por exemplo, Daniel, que era da nobreza
de Israel, mas era um servidor do Senhor. Então ele também estava guardado por Deus, estava escondido por Deus, e ele vai se revelar lá no livro de Daniel, lá na corte de Nabucodonosor, como alguém nobre, ele e os seus outros três amigos. Estão compreendendo que não significa que somente aqueles que estão na elite é que vão ser destruídos, etc, etc. Não, Deus, ele vai dizer aqui em Sofonias que ele vai olhar com lanterna. Ele vai olhar com a sua lanterna e vai buscar a cada um. Então Deus olha a cada um do seu povo, olha você com lanterna. E aí a gente precisa, né, recorrer à palavra do Senhor para que a gente comece a nos olhar com lanternas, a investigar nossa própria vida para, diante do Senhor, observar como estão os nossos relacionamentos para com aqueles que estão ao nosso lado, com a nossa família, com os nossos amigos, nas relações de trabalho. Deus faz uma crítica aqui àqueles que estavam adorando, diz que vai exterminá-los, adorando os outros deuses, porque aqueles deuses levavam ao seu povo a outros objetivos, e esses objetivos eles esqueciam dos relacionamentos pessoais, esqueciam da sua família, esqueciam do seu próprio povo, esqueciam do próximo. Lembram de Jesus? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o próprio Jesus vem fazendo esse resgate. Jesus vai dizer para a cidade de Jerusalém, em certo momento no Novo Testamento, nos Evangelhos, vai fazer um lamento sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que não crê nos profetas, não ouviram os profetas e não vão ouvi-lo também, que quisera eu ajuntar vocês, esconder vocês como a galinha faz com seus pintinhos, como a galinha junta. Então, precisamos começar a ver isso. A nossa sociedade hoje, ela está muito fragmentada e podemos incorrer no risco de vivermos também esta fragmentação que nos causa muitas vezes dor, sofrimento, desamparo. Precisamos das pessoas, precisamos dos amigos, precisamos da família, precisamos dos irmãos da igreja. Será que na igreja onde você frequenta, você conhece ali, no mínimo, umas 10 pessoas? Ou você entra na igreja, simplesmente assiste o culto, né? Assiste, você é um espectador do culto, porque muitas vezes as pessoas vão para a igreja e elas não participam do culto, mas elas são espectadores. Então, será que você vai para o culto e você é um mero espectador ou um participante do culto numa relação com Deus e numa relação com aqueles que estão à volta? Ou está indo no culto somente para uma busca de algo, de um propósito, e um propósito como nos cultos no qual Deus então acusa o seu povo de estar ali praticando apenas atos culticos com intenção de obter algo, seja diante de Baal, seja diante do exército dos céus, seja diante de Moloque, né? Então, e seja diante do Senhor. Deus, ele é colocado naquele meio ali, e aí então vai ser esquecido aquilo que é o principal de Deus, aquilo que Deus falou, o que Deus fala sobre os relacionamentos, o que Deus fala sobre a convivência do seu povo, um para com o outro. Deus traz uma lei e ele vai falar sobre a deturpação da lei, da sua palavra, pelos sacerdotes. Mais à frente ele fala isso em Sofonias, que os sacerdotes eles deturpam a lei, e essa lei
acaba sendo, então, com esse desvio, acaba desviando o propósito e o fundamento principal da lei de Deus, que é para a conservação do seu povo, que é para o ajuntamento do seu povo, e não para divisão, e não para fragmentação. E aí, então, precisamos olhar para as nossas vidas. Será que somos agentes de fragmentação da nossa casa, da nossa família, no nosso trabalho, ou mesmo na igreja? Será que nós estamos causando divisões? Como diz o apóstolo Paulo, vai falar sobre a igreja de Corinto. Olha, vocês estão aqui, mas vocês não estão causando ajuntamento, mas vocês estão causando divisões. E aí, então, justamente este é um ponto fundamental. Tá? Este é um ponto fundamental. Como, então, podemos contribuir para que sejam minimizados os conflitos que causam divisões, causam mais dores? Nós já vivemos no mundo de hoje com essas restrições, né, que nós tivemos mais duras no início da pandemia, o distanciamento social, onde muitas pessoas sofreram e ainda sofrem hoje devido à pandemia que se arrefeceu, mas ainda há um temor, porque o vírus não terminou, né? O vírus não foi embora. Então, precisamos começar a olhar e deixar que Deus olhe com lanterna, iluminar nossos corações. Precisa deixar que Deus ilumine o seu coração para que você chegue num ponto onde, se preciso for, ceda em determinados momentos, na sua razão, né? Se é que é racional mesmo, para que haja então uma união, uma unidade. Freud dizia que há um narcisismo das pequenas coisas, né? A gente muitas vezes fica preso a pequenos poderes ou pequenas razões que causam, na verdade, divisões, que causam para a gente mais malefícios comunitários, malefícios de sociedade, distanciamentos, exclusões. Deus está olhando para isso. O meu povo que confia em mim está excluído dessa sociedade que exclui, que é exclusiva entre eles, mas que exclui, que nem entre eles, porque um ali quer destruir o outro para se ter mais, enfim. Mas o essencial humano está sendo perdido, o essencial das relações. E aí depois na sua vida, você pode pensar que talvez seja tarde. Depois, quando estiver lá nos longos anos, poxa, quanto tempo eu perdi, e eu agora sinto falta do meu ente querido, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do meu avô, da minha avó. Eu podia ter tido um relacionamento mais próximo, eu podia ter aí feito vistas grossas para esse pequeno narcisismo meu, essa pequena diferença, né? O Freud fala que é o narcisismo das pequenas diferenças. Então, muitas diferenças que a gente acham grandes, né, hoje, na verdade, elas são pequenas diante da relação, do relacionamento. Deus propõe e quer propor ao seu povo justamente o contrário do que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo na arrogância, e a arrogância causava divisões. Eles estavam vivendo na opressão, e a opressão causava divisões. Eles estavam vivendo numa autossuficiência,
e aquilo causava divisões, mas Deus propõe justamente o contrário, a humildade que a humildade e o amor que causam, na verdade, o ajuntamento. Precisamos entender isso, você precisa botar a lanterna, deixar Deus botar a lanterna no teu coração e ver, e fazer frutificar no teu coração um coração mais humilde. Deixar de lado pequenas diferenças, que a princípio parece ser grande para você, mas pese a sua vida de relacionamento. A gente acha que vai durar muitas vezes para sempre, que aqueles que amamos vão durar para sempre, mas não vão. Então é preciso, como disse o poeta Renato Russo naquela canção, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então Deus está propondo para o seu povo isso na sua palavra, num relacionamento com Ele. Se voltem para mim, porque minha palavra fala justamente de vida e relacionamento. Por isso, se volte para Deus. Permita que Ele faça aí coloque sua lanterna sobre o seu coração. E você faça então uma reflexão de como está o teu relacionamento com Deus, teu relacionamento nas situações sociais de encontros pessoais. Uma coisa é a gente se encontrar aqui, né? Nós nos encontramos aqui porque é a forma como nós encontramos hoje por fazê-lo, mas necessitamos uns dos outros, necessitamos do falar uns com os outros, necessitamos do olhar uns para com os outros, necessitamos do toque, do abraço, do aperto de mão de uns para com os outros. E aí precisamos avaliar, assim como Deus estava avaliando na sua época o relacionamento com aqueles outros deuses que estavam ocasionando isso para com o seu povo, e a sua vontade era, né, de exterminar realmente, porque perderam contato com Ele. Nós precisamos reavaliar também aquilo que valorizamos ou que estamos valorizando, que nos tira desses relacionamentos, do relacionamento direto com Deus, do relacionamento com aqueles que amamos, aqueles que estão à nossa volta. Então, fica aí nosso dividindo o pão, né, esse pedacinho de pão nesta manhã, esse pedacinho da palavra, da mensagem que eu trouxe no domingo, né, nós batemos um papo ontem também, eu e a Tereza, assistam, se puderem, o papo da mensagem de ontem. E aí, então, amanhã eu estarei trazendo a mensagem, continuação da mensagem do Sermão do Monte, às 9h37, né? Amanhã quarta-feira, e na quinta e na sexta, mais um pedacinho do Partindo do Pão, a parte 2 na quinta e a parte 3 na sexta da mensagem, então, de Sofonias. Ok? Deixa eu ver quem está aqui. Pastor Samuel, Deus abençoe, irmã Tereza, né? Alessandro. Flaviane. Quem? Flaviane. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um restante de semana na presença do Senhor e medite através dessa palavra como está os seus relacionamentos aí para com Deus e para com aqueles que estão à sua volta. Deus abençoe, fique na paz, tenha uma ótima semana no Senhor, até às 9h37 da manhã dessa semana, tá? Com a mensagem do Monte de Jesus amanhã e o Partindo do Pão na quinta e na sexta. Deus abençoe.